Bem-vindos, bem-vindos ao Oftalmo Business, a sua escola de negócios em oftalmologia. Na aula de hoje nós vamos entender como iniciar o seu próprio consultório oftalmológico. Bom, nessa conversa eu vou compartilhar com vocês os primeiros passos para realmente iniciar um consultório próprio. Então, se você tiver interesse em iniciar seu consultório próprio, fique aqui com a gente e durante os próximos 10 minutos eu vou te ensinar titim por titim como fazer para criar o seu próprio consultório, o seu primeiro consultório. O Oftalmo Business é uma escola de negócios em oftalmologia e o nosso grande objetivo é transformar a sua visão em business, em negócios. Então, sem mais delongas, vamos direto ao conteúdo. Acredito que, assim como eu, você também almeja sair do estágio em que você se encontra hoje e ir em direção à prática de uma oftalmologia mais saudável para você, com mais prosperidade, que tenha mais tempo para você, para sua família. E essa foi a chama que me trouxe até aqui, me trouxe para o empreendedorismo na oftalmologia. Eu espero de verdade te inspirar nessa sua jornada que está começando. Então, como a maioria dos que estão assistindo, eu também fiz residência em oftalmologia e durante a residência eu fiz em Sorocaba, no BOIS, em Sorocaba, eu trabalhava para viver e para juntar dinheiro. Meus pais não são médicos, muito menos ricos, sempre tiveram uma vida confortável e durante a minha residência eles conseguiram me ajudar de alguma forma. Quando passamos para o fellowship, que eu fiz o fellow de catarata, córnea e cirurgia refrativa, também no BOIS, em Sorocaba, eu tive a oportunidade durante o fellow de fazer muito mutirão fora do BOIS, nas cidades ao redor, no interior do Paraná, no interior de São Paulo, e eu me mantinha e também guardava dinheiro baseado nesses atendimentos que eu fazia. E quando eu voltei para a minha cidade, eu percebi que a lógica era trabalhar no volume, para ganhar bastante dinheiro. E eu entendi que uma recepção dessa, como vocês estão vendo aí, não é exatamente o que eu enxergava como sucesso. E aí, por que então criar um consultório próprio? Qual é a ideia por trás de criar um consultório próprio? E aí eu tenho que trazer para vocês o que eu chamo de dilema dos R$100. O que significa isso? Bom, uma nota de R$100, ela não significa R$100 em qualquer situação. Vou explicar melhor para vocês isso. Se você trabalha em um consultório de terceiro, por exemplo, e você vende a sua consulta para esse terceiro por R$100, quando você atende um paciente, você está ganhando ali os R$100, certo? No entanto, quando você atende essa mesma consulta que você também vendeu para o paciente por R$100, no seu negócio, quando você faz isso, você está ganhando mais que R$100, Você está ganhando R$100 mais X, onde X significa equity. O que é equity? Equity é o caminho para a sua liberdade no empreendedorismo na oftalmologia, porque é quando falha a sua empresa. Então, quando você trabalha na clínica dos outros, você está gerando valor para os outros. Já quando você trabalha na sua própria clínica, você está gerando valor para a sua própria clínica. Você está crescendo o seu negócio, você está trabalhando pelo seu negócio. Então, esse equity que você recebe por cada consulta, por cada atendimento que ocorre na sua clínica, é justamente o valor dela. Então, quanto mais pacientes forem atendidos na sua clínica, mais valor você tem, mais vale a sua empresa, E aí você pode ganhar no equity da sua empresa vendendo, por exemplo, em um momento que você achar adequado, ou ainda, gerando ali, ganhando os dividendos e os lucros que essa empresa, que essa clínica te fornece, mesmo sem o seu trabalho direto, tá? Então, trabalhar no seu negócio vale muito mais do que trabalhar pelo negócio dos outros. E a gente tem várias vantagens, de criar um consultório próprio. Dentre eles, a gente pode implementar o nosso próprio método de trabalho. Além disso, a gente tem mais tempo para outras atividades, sejam elas remuneradas ou não, sejam elas as que você gosta de fazer ou as que você precisa fazer fora do seu ambiente de trabalho oftalmológico, vamos dizer assim. Então, eu costumo dizer que eu não sou oftalmologista, eu trabalho durante parte do meu tempo como oftalmologista. Acredito que você também deve pensar de forma similar. Além disso, você tem controle sobre a qualidade do atendimento que você fornece aos seus pacientes. Você vai evitar trabalhar por honorários VIS. Então, como é você mesmo que vai precificar os seus serviços, você obviamente não vai fazer com que você receba honorários VIS, certo?
Além disso, você também vai ter liberdade de decidir a sua rotina, então quais são os turnos que você vai trabalhar, quais são os turnos que você não vai trabalhar e, obviamente, você também vai melhorar a qualidade de vida, não só a sua, como também de toda a sua família. E aí, você pode me perguntar, mas Tiago, vem cá, vale a pena trabalhar na oftalmologia? Sim. Enxergando a oftalmologia como um negócio em si, vale a pena. E por que vale a pena? Porque na oftalmologia existe um grande valor percebido no serviço por parte do paciente. Vou explicar melhor isso. Então, quando você conversa com um paciente, por exemplo, que tem um problema na mão, ele vai te falar, olha, eu preciso fazer um tratamento na mão, mas vou deixar para lá porque vou deixar dar um tempo a mais, enfim. Você conseguiu entender que esse paciente ele não dá tanta importância para aquele problema que ele tem. Agora, quando você fala sobre visão com um paciente, ele muda completamente a retórica, né? Então, realmente, o paciente ele dá muito valor para aquilo que mexe com os olhos, que mexe com a visão. Então, o business, pensando como negócio na oftalmologia, ele é um business que tem realmente um grande valor percebido por parte do cliente. Além disso, existe um alto índice de satisfação. Você sabe, se você opera catarata, poxa, depois da cirurgia de catarata, o paciente fica muito grato, ele está muito satisfeito ali, porque realmente a entrega é muito grande, né? A mudança que ele tem ao entrar na sua clínica e depois de sair dela é muito grande. Então, isso também gera um alto índice de satisfação, não só por parte do cliente, como também do médico, a sua satisfação. Além disso, a oftalmologia é um business resolutivo, então a gente, em geral, consegue resolver desde os problemas mais básicos da saúde ocular, se você tem, por exemplo, um consultório básico, até uma clínica ou um hospital oftalmológico consegue resolver grandes demandas dessa área, né? Então você consegue pegar o paciente dentro da consulta, passando pelos exames, fazendo pequenos procedimentos, até cirurgias muito complexas, como, por exemplo, a vitrectomia posterior, que a gente faz na própria clínica oftalmológica. E por fim, a oftalmologia também é um business que tem uma alta margem, né? Pensa lá numa lente para cirurgia de catarata, por exemplo. Então, você compra aquela lente normalmente ali, vamos dizer, R$2.000, R$3.000 e você consegue realmente vender, né? Fazer um bom markup ali, levando a uma venda final para o paciente de 11, 12, 13 mil reais. Então, realmente existe uma alta margem e isso, a margem alta, ela traz muita segurança para o negócio. E aí, então, agora eu vou explicar para vocês 15 passos. Realmente a gente vai direto aqui no conteúdo, vou explicar 15 passos que você tem que seguir se você realmente planeja iniciar o seu próprio consultório. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é uma pesquisa de mercado. Você tem que analisar a demanda pelo seu serviço na sua região. Então, você tem que identificar quais são os seus concorrentes, como é que funciona o serviço deles. E para isso, eu gosto muito de uma ferramenta chamada de SWOT. Essa ferramenta ela vai descrever, né, utilizando essa ferramenta, você vai conseguir enxergar melhor o cenário que você está inserido, avaliando quais são as suas strengths, as suas fortalezas, né, as suas forças, quais são o weakness, o W de weakness, quais são as suas fraquezas. O O de oportunidades, você vai poder descobrir no mercado quais são as oportunidades que tem ali para implantar o seu serviço nesse cenário e quais são as ameaças que existem para você iniciar e ter um negócio bem sucedido. Então essa é uma matriz, essa é uma ferramenta muito importante para a gente analisar, para poder fazer uma pesquisa de mercado para ver se existe realmente um lugar para o seu serviço no mercado que você planeja abri-lo. No segundo passo, a gente vai definir qual é o público-alvo que você quer atingir, qual é o público-alvo que você quer atender. Então, você, com isso, vai entender qual é a idade dos pacientes que você vai atender, ou seja, se você atende ceratocone, por exemplo, você sabe que são mais jovens, se você atende pacientes com catarata, você sabe que são mais idosos. Isso vai guiar a tua estratégia de negócio. Você também vai perceber, você vai entender qual é a classe econômica que você quer atingir. Então, se você prefere atender pacientes de uma classe mais baixa, se o público do seu negócio é esse, você vai tomar algumas estratégias com relação a isso. Se já for uma classe média ou classe alta, vai ser outra estratégia. E assim sucessivamente. Na verdade, você vai desenhar nesse ponto qual é a sua persona. Então, a persona é aquela pessoa média que você gostaria de atender, né? Quais são as características dela? Tudo isso você tem que colocar realmente na ponta do lápis para a gente
entender como é que vai funcionar o seu negócio. Depois você vai definir a cara da sua empresa. Então você vai definir o plano de negócios, qual é a missão, visão, valores, cultura, tudo isso vai estar definido nesse ponto. Além disso, é bom você, nesse momento já, definir se você vai ter sócios ou não. Esse é um ponto muito sensível na sua estratégia para criar o seu primeiro consultório. Você também vai fazer isso, você vai fazer, na verdade, nesse momento 4, a escolha do nome da sua clínica oftalmológica. Então, a gente tem que fazer isso de maneira assertiva e aqui eu trago alguns pontos que a gente tem para poder decidir o nome da sua clínica. Então, você pode, a princípio, colocar o seu nome próprio, por exemplo, né? Então, Clínica de Olhos Dr. Tiago. Essa é uma estratégia que você pode adotar. Tem vantagens, a grande vantagem é que ela te dá ali mais autoridade, porque o teu nome está sendo propagandeado, né, já ali na fachada da clínica ou em toda a propaganda que você vier a fazer. No entanto, na minha opinião, traz mais desvantagens do que vantagens, porque quando você utiliza seu nome próprio, você vai limitar, querendo ou não, o crescimento da sua empresa. Porque com isso você vai dificultar a entrada de novos profissionais, por exemplo. Enfim, traz algumas consequências que eu entendo que são piores do que as vantagens. Considere, então, ao escolher o nome da sua clínica, utilizar termos que remetam à visão, como clareza ou tecnologias como laser. Então, apesar de parecer e ser clichê, isso tem dado muito certo. Muitas boas clínicas têm esse nome que remetem a esses termos. Você também pode utilizar a subespecialidade, por exemplo, se você atende retina clínica ou algo parecido com isso, então é uma boa opção, isso traz uma certa autoridade, né? Então, por exemplo, o paciente foi no oftalmologista e o oftalmologista indicou a ele procurar um médico especialista em retina. Poxa, se o nome da sua clínica é Retina Clinic, isso já traz um crédito a mais para o paciente ir até a sua clínica te procurar. Então, isso por si só também gera um pouco de autoridade e por isso que essa é uma tendência. Várias grandes clínicas no Brasil têm utilizado esse nome da subespecialidade no seu nome. Por fim, é muito importante que você vá até o site do INPI, né, para poder registrar o nome da sua marca. E no curso Oftalmo Business, a gente ensina realmente do zero a como você mesmo pode fazer o registro da sua marca, né? Seja ela só com o nome ou o nome e a logo, por exemplo, da sua empresa. Você consegue registrar os dois de forma muito prática, muito rápida, bem fácil, na verdade, e não precisa de intermediários para isso. Depois disso, então, no passo 5, a gente vai escolher a localização da nossa empresa, da nossa clínica. Então, a localização é importante que ela dialogue com o seu público-alvo que a gente decidiu no passo 2. Por que isso é importante? Imagina, se você tem uma clínica popular, o ideal é que você esteja próximo do seu público-alvo, certo? Então, em grandes centros ou em áreas periféricas, né, onde essas classes mais vivem ou trabalham, né? Já se você prefere, então, atender um público de alto padrão, se é esse o negócio que você vai abrir, né? Se é esse negócio que você quer abrir, o ideal é que você esteja localizado onde esse público de alto padrão está. Então, em bairros nobres da sua cidade ou ainda em grandes shoppings que tenham esse público-alvo também. Isso é muito importante. Outro ponto importante é você decidir se você quer, por exemplo, abrir uma sala comercial em prédio comercial ou se você vai direto para ponto de rua, por exemplo. Então, todas essas escolhas têm seus benefícios e as suas desvantagens. E isso também a gente esmiuça em detalhes no curso Oftalmo Business. Depois, a gente vai fazer o nosso plano de financiamento. Então, qual será a fonte que a gente vai utilizar para financiar o nosso negócio? E a gente tem algumas opções para isso. Então, a gente vai passar rapidamente aqui sobre cada uma delas. A primeira coisa que você pode lançar mão é de um sócio investidor.
Então, o sócio investidor, assim como pode ser o capital mais barato que você tem, ele também pode ser o capital mais caro que você tem. Por que isso, né? Quais são as diferenças, né? Bom, se você trouxer para a sua empresa um sócio investidor que venha somar realmente na sua empresa, então que tenha ali normalmente habilidades que você não possui, isso pode ser muito bom, né? Pode dar muito certo. Agora, se ele vem ali só realmente pelo dinheiro e de repente a sua clínica estoura e realmente vira um grande sucesso, poxa, você pagou muito caro por esse capital do sócio investidor. Então, na verdade, para você decidir se você quer ter um sócio investidor ou não, você tem que pensar em quais são realmente as habilidades que esse sócio investidor tem para te oferecer além do dinheiro, certo? Uma outra forma de você financiar a sua clínica é através de capital próprio. Então, se você, por exemplo, como eu, durante a residência ou fellow, guardou algum dinheiro, ou se você já trabalha há algum tempo e você já tem algum dinheiro guardado, utilizar o capital próprio pode ser uma boa opção. Não necessariamente é a melhor opção, mas sem dúvida nenhuma está entre as melhores opções para você utilizar. E aí, sem dúvida nenhuma, a melhor opção para você financiar a sua clínica é através do capital do cliente. Como é que funciona isso? É óbvio que você precisa ter uma empresa já operacional, ou seja, a sua clínica tem que estar funcionando para você poder dispor desse capital do cliente, né? Mas sem dúvida nenhuma é a forma mais barata de você se financiar, certo? Depois disso, a gente vai ter o capital do banco. Então, a depender desse capital, ele pode ser muito caro ou muito barato. Por exemplo, financiamentos imobiliários. Então, se você tem ali já um ponto, por exemplo, você quer construir um prédio nesse ponto, você utilizar o financiamento imobiliário, normalmente tem taxas de juros muito reduzidas. Então, pode ser uma boa opção também. E, por fim, um que você tem que realmente fugir é o empréstimo pessoal. O empréstimo pessoal normalmente tem taxas de juro altíssimas, né? E, em geral, não vale a pena, né? Rotativo do cartão ou você mesmo ir ao banco e pegar um empréstimo pessoal sem garantia. Isso, em geral, dá muita dor de cabeça e normalmente isso não termina bem. Passando então agora para o nosso sétimo passo, vamos fazer o projeto do nosso espaço físico mesmo, né? Então, é recomendado que o layout seja realizado com auxílio de arquiteto e que também você pode tanto contratar uma empreiteira para realizar a obra da sua clínica, como você também pode utilizar-se de mão de obra própria, vamos dizer assim. Então, você comandar a obra, você contratar o pedreiro, você contratar o eletricista. Depois, é recomendado que você faça o seu cadastro, claro, você vai precisar de um contador para isso, mas que você faça o seu cadastro na junta comercial da sua cidade, através da criação do contrato social, e aí para obter um número de CNPJ, ou seja, para sua clínica ser uma empresa de fato. Depois você vai atrás de todas as licenças e registros que são necessárias, então você vai levantar todos esses documentos, em geral, licença do Corpo de Bombeiros, se você está em ponto de rua, alvará de licenciamento da Prefeitura, tudo que é necessário, CRM, enfim, da Anvisa, tudo que é necessário realmente para que você coloque a sua clínica em funcionamento. A gente esmiuça tudo isso no nosso curso Oftalmo Business. Depois, você vai partir para a aquisição de equipamentos, tanto os equipamentos médicos como os equipamentos não médicos. E aí é muito importante que você saiba muito bem como financiar isso. A gente sabe que uma grande barreira de entrada para você montar o seu consultório próprio é a parte financeira realmente, né? A gente sabe que esses equipamentos não são baratos. Então, uma boa forma de você fazer isso é, por exemplo, utilizando-se do seu cartão de crédito, né? Se você realmente tem um cartão de crédito ali com limite suficiente, você pode comprar alguns equipamentos e com isso dividir aí, tem alguns lugares que dividem até 21 ou 24 vezes, né? E isso é muito importante para quem realmente não tem aquele capital todo para iniciar. E as próprias empresas que vendem equipamentos oftalmológicos, em geral, elas fazem o seu próprio financiamento, ou sua própria divisão ali do valor a ser pago. Então, você consegue também, mesmo que você não tenha limite no cartão de crédito, você consegue dividir no boleto, por exemplo. Então, em geral, as próprias empresas fazem isso. E aí, o início da obra, como a gente falou, você pode fazer por conta própria ou contratar empreiteira. Os dois vão ter seus benefícios e suas desvantagens. Eu já fiz de uma forma e já fiz de outra. Achei que contratando empreiteira poderia ter menos dor de cabeça, mas já tive mais.
Enfim, isso realmente é muito variável, vai depender do local em que você está e tudo mais. Depois você vai fazer realmente o desenvolvimento dessa marca, então você vai criar o logotipo da sua empresa, você vai ver a parte da papelaria, site e perfis em redes sociais, então é muito importante que você já faça isso desde o início, é muito importante. Depois você vai avaliar quais são as tecnologias e os softwares que você vai utilizar. Então, em geral, eu recomendo que você tenha ali um software de prontuário e, preferencialmente, esse software de prontuário ele já seja também o seu software de gestão, isso é muito importante. E um CRM. Então, para quem não sabe o que é CRM é um programa que ele vai cuidar da vida comercial da sua empresa, né? Então, ele vai fazer a relação com os seus clientes. Então, o software que eu utilizo é o Como, e ele é um excelente software porque ele se linka no WhatsApp e você já tem um CRM ali no próprio WhatsApp, vamos dizer assim. Então, é uma forma muito legal de você utilizar esse CRM. No curso também a gente esmiuça como fazer isso e como fazer isso da melhor forma para ter mais clientes e para esses clientes retornarem cada vez mais à sua clínica oftalmológica. Chegou então a formação da equipe, o penúltimo passo. Então você vai contratar, né? Você vai ali, claro, fazer qual é o seu plano de contingência ali, quantos funcionários você pretende ter, se vai ser só uma que você vai iniciar, ou vai ser uma e uma técnica de exames. Então esse é o momento agora. Você também pode fazer por conta própria ou você pode contratar uma empresa de RH para procurar o perfil que você deseja para a sua clínica oftalmológica. E por fim, você vai fazer então o plano de marketing. Você vai fazer um marketing então tanto no digital quanto no tradicional, vamos dizer assim. Nesse momento você vai analisar como vai ser feito o seu marketing digital. Então, se você vai anunciar no Google, se vai anunciar somente na plataforma da Meta, o TikTok, como vai ser feito isso, se você vai contratar social media ou não para fazer os seus vídeos nas suas redes sociais. E também o tradicional é muito importante, principalmente para aquelas cidades menores, né? Então utilizar-se de rádio, de televisão, de panfleto mesmo às vezes, dependendo do tamanho da cidade, isso pode dar certo. E esse plano tem que ser muito bem estruturado, né, para entregar ROI. O que é ROI? ROI é o retorno sobre o investimento. Então você tem que, cada real que você coloca em propaganda, obviamente tem que retornar mais de R$ 1 para poder ter valido a pena. Então, esses são 15 passos iniciais aí que você tem que dar para seu consultório realmente, seu primeiro consultório, seu consultório próprio ser bem sucedido. E no curso Oftalmo Business, a gente, sem dúvida nenhuma, pega na sua mão para passar por cada um desses passos de forma muito mais ampla. São 40 aulas, divididas em 10 módulos, onde a gente realmente passa detalhe por detalhe, sem deixar nenhuma falha nesse caminho para você ter o seu consultório de forma mais próspera possível. E lembre-se, o melhor dia para você começar a construir seu consultório próprio foi ontem, mas já passou. Bola para frente, o segundo melhor dia é hoje. Então, se você quiser contar com a expertise e com o conhecimento do Oftalmo Business, a gente está te esperando aqui. É só clicar no botão abaixo e você vai ser levado a realmente entrar nesse mundo do empreendedorismo com o pé direito. Um grande abraço para você e até a próxima.